Me ouça com bastante atenção, aqui e ao redor do mundo. Não existe nada impossível com Deus e com a sua fé. Suas rotinas de vida precisam ser transformadas em revelações de vida. Não viva por rotina, viva por revelação, viva por esclarecimento, viva por iluminação, viva por perspectiva. Você precisa estar recebendo revelação todos os dias. E se você passar tempo com Ele, Ele vai te dar algo fresco todos os dias. Sabe, Deus nunca esgota. Então não existe na minha vida algo do tipo não tem saída. Não existe na minha vida algo do tipo, ouça, não tem entrada. Não existe na minha vida algo do tipo, não tem como ir para cima. Não existe na minha vida algo do tipo, não tem saída. Eu posso sair de qualquer situação, eu conheço a rota, o nome dele é Jesus. Eu posso sair de qualquer doença, de qualquer enfermidade, de qualquer problema. Na verdade, eu estou fora. Diga, eu estou fora. Agora. Eu só te falei sobre fatos. Os fatos dizem que você não está fora em alguns cenários, mas não faz diferença. A fé é mais forte do que os fatos. A fé faz com que as montanhas de fatos sejam removidas. Estamos falando que você é chamado para ser um abraçador e executor da graça e da fé. Você está aqui essa noite para experimentar um mover apostólico real e mover profético na igreja que precisa ser feito. Religiosamente e tradicionalmente, nós temos mantido padrões na igreja que nos impediram de avançarmos. Deus abre novas portas para nós, para passarmos por elas no Espírito. E essa noite nós passaremos por uma dessas portas. Agora, é melhor eu orar, porque eu vou precisar de oração. Eu preciso orar para aquilo que eu estou a ponto de falar. Então vamos orar. Pai, te agradecemos demais por o Senhor ter nos permitido nos ajuntarmos aqui como homens e mulheres de Deus, aqui e ao redor do mundo. Nós nos reunimos aqui para ouvir a sua palavra e para obedecer a sua palavra. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo. Nós te louvamos pelo sangue. E essa noite nós te louvamos para que possamos receber perspectiva, iluminação do mundo espiritual. Obrigado por cada pessoa debaixo do som da minha voz, que não estão aqui por acidente. Eu creio que o Senhor quisesse que eles estivessem aqui essa noite para esse momento histórico no corpo de Cristo. Te louvamos e te honramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Vamos ler 1 ou 2 versículos antes de eu te mostrar. Vamos para Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler 4 versículos, 2 versículos no capítulo 11 e 2 versículos no capítulo 12 de Hebreus. Eu vou ler o primeiro versículo, Hebreus 11, 1 diz: agora a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não são vistas. O versículo 6 nós vemos, muito importante, mas sem fé é impossível agradá-lo ou agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa, para início de tudo, crer que Ele existe. E não somente que Ele existe, mas que também Ele diz aqui que Ele é um presenteador ou um galardoador daqueles que o buscam diligentemente. E podemos adicionar aqui, pela fé. Confiamos nele pela fé. E depois, no capítulo 12, depois de ter nos falado sobre muitas pessoas, o que elas passaram, né? Elas passaram por situações impossíveis pela fé, no capítulo 11, sabe? Muitas coisas impossíveis aconteceram. E ele registrou no capítulo 11 quantas coisas a fé pode trazer à existência. Quando outras pessoas dizem que você não consegue. Se você estiver antenado com a palavra de Deus, ela pode te trazer à existência coisas que parecem impossíveis. É hora de você começar a viver a vida impossível. E não é só apenas por você. Isso traz uma qualificação de Deus em cena. Isso faz as pessoas ficarem interessadas
na cruz, interessadas em Jesus, porque elas veem como a sua vida é. Então, a sua vida não é tudo sobre você, é sobre a agenda ou a pauta do dia do reino, permitindo Deus manifestar através de você. E isso não é impossível para ninguém. Não estamos falando de pessoas especiais aqui, não. Estamos falando de pessoas que creem em Deus, creem em Jesus Cristo. Ele pode usar todos nós. Muito bem, não olhe para outra pessoa, ele pode te usar, mas você precisa aprender a se render a ele. Agora, depois de nos falar isso, no capítulo 12... Vendo, portanto, versículo 1, que estamos também cercados por tão grande nuvem de testemunhas. Tem um monte de testemunhas no capítulo 11. Deixemos de lado cada peso e o pecado que tão de perto se aproxima. Então nós podemos conseguir deixar de lado, certo? Você corre melhor sem todo esse peso, certo? Corramos nossa corrida que está diante de nós, certo? Com paciência. O versículo 2 é muito importante, porque ele fala sobre o autor e consumador da nossa fé. Ele é o começo e o fim. Começando nas manifestações, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isso é uma declaração poderosa. Agora, note, ele passou por algumas coisas, certo? Mas olha o que ele chama, pela alegria que estava diante dele, ele suportou a cruz. Não foi uma coisa fácil isso, mas ele sabia de algo que estava além da cruz. Qualquer coisa que você esteja lidando agora, você precisa saber de algo que seja além dessa situação, porque você é um filho de Deus. Não, o que quer que você esteja lidando agora, você precisa conseguir ver além daquilo que você está lidando, porque você tem uma palavra de Deus. Os fatos, na verdade, não se amontou ou fazem diferença quando você está operando em fé. A fé cancela os fatos. Você entende isso? A fé, então, qualquer fardo, qualquer pressão, qualquer cenário que você tenha na sua vida essa noite, que não esteja em concordância com a sua vida, saiba que isso é apenas temporário, se você lidar com isso da forma correta. Deus projetou você para chicotear todas as coisas que vêm contra você. Deixa eu falar isso novamente. Deus projetou você para chicotear todas as coisas que vêm contra você. Diga, obrigado, Jesus. Eu preciso colocar essas coisas na sua mente, no seu coração, na sua cabeça, em tudo essa noite. Eu vou fazer algo aqui que é fora do normal, mas por causa do chamado apostólico sobre a minha vida, eu não posso apenas ser um pastor. Eu preciso pisar além desses limites onde as emoções me governam. Eu quero que vocês todos vejam algo que está acontecendo agora, que eu creio que é sobrenatural. No mundo político. Então, todos os democratas e todos os republicanos precisarão morrer essa noite. Nós precisaremos ver além disso e precisaremos ver acima de homens e ver Deus. Quando Deus está se movendo, nós temos que ajudar Deus a mover. Não importa quem não gosta de quem, você precisa se mover quando você Deus movendo. Certo, certo? Então se prepara aí. O segundo versículo diz em Hebreus 12. Hebreus 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que estava diante dele, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Mas veja o que aconteceu no final. Saiba que você vai sentar em cima daquele problema. Saiba que você finalmente vai sentar sobre aquele problema, olhar para ele e falar, você não pode tocar em mim. Jesus está sentado à direita do trono de Deus. Eu tive uma impressão do Espírito de Deus
à medida, vamos ensinar essa noite, essa segunda parte, de você chamado para ser um abraçador da graça e da fé. E eu quero adicionar a palavra também, executor. Você é chamado para ser um abraçador e executor da graça e da fé. Agora, sabe, todos os tipos de coisas estão surgindo agora na igreja. Eles querem aceitar homens sendo mulheres e mulheres sendo homens e todo tipo de coisas. Eu lembro que eles tiveram uma publicação muito famosa, muito grande. Mulheres, vocês estão liberadas. Lembra disso? Eu quero falar, homens, vocês estão liberados. Para serem homens, entende o que eu estou falando? Nós precisamos dos nossos homens na igreja, precisamos dos nossos homens posicionados, andando como homens, falando como homens, agindo como homens, sendo homens. E qualquer pessoa que ficar perto de você, que é suposto a ser um homem, não está agindo como homem, você precisa dar um saculejo nele. Não vem se tremendo aqui para perto de mim, não. Eles estão tentando fazer isso entrar na igreja. Eu sei de um homem, ele diz que ele é casado com outro homem, tem uma igreja. Então ele é o primeiro homem. Ele é suposto a ser a primeira dama da igreja, mas é o primeiro homem. Existe um mover na Casa Branca que precisamos estar conscientes. Eu não estou nem aí, sabe, essa coisa de votar, coisa de negro, de branco, esqueça essas coisas, ouça. Nós vivemos pela fé, certo? Essas palavras saíram da boca do nosso presidente. A liberdade é um presente de Deus. A liberdade é um presente de Deus. O presidente dos Estados Unidos saiu da boca dele. A liberdade é um presente de Deus, porque nós somos uma nação de crentes. A fé... Isso aqui é o presidente falando, isso aqui não é um pastor falando não, é um presidente. A fé, ela está profundamente enraizada na história do nosso país. O espírito da nossa fundação e a alma da nossa nação. Não somente nós somos uma nação de fé, mas nós somos uma nação de tolerância. Nós tentamos ajudar as pessoas. Ele diz, enquanto olhamos para a violência ao redor do mundo, e creia em mim, o mundo está violento. O presidente está falando aqui. Ele disse, eu consigo ver isso talvez melhor do que qualquer outra pessoa. Nos damos conta de quão realmente abençoado nós somos por viver numa nação que honra a liberdade da adoração. Nosso presidente está falando isso. Eu não estou nem aí para qual seja o nome dele. Nos damos conta de quão realmente abençoados somos por vivermos numa nação que honra a liberdade da adoração. Ele disse, hoje a minha administração está liderando o meu exemplo à medida que damos passos históricos para proteger a liberdade espiritual nos Estados Unidos da América. Venham comigo. Deixa de lado esse tijolo aí, deixa de lado essa pedra aí, daquilo que você não gosta. E o Trump nunca vai falar da forma que você quer que ele fale. Porque o Trump não está nem aí para o que você pensa. Ouça o que ele disse. Isso é importante. Eu vou te ensinar sobre graça e fé daqui a pouco. Nós não permitiremos as pessoas de fé terem tidas como alvo, sofrerem bullying, ou serem mais açoitadas, nunca mais. Isso não está saindo da igreja, não. Isso aqui saiu da Casa Branca. Eu vejo a expressão na cara de alguns de vocês. Vocês estão tristes. E nós nunca toleraremos discriminação religiosa.
Ok, Pai, eu estou fazendo o que o Espírito Santo me mandou fazer. Cada pastor ao redor de todo mundo precisa ler isso em sua congregação. A tolerância é a pedra principal da paz. Em outras palavras, você aguenta algumas coisas, mas você faz aquilo que você precisa fazer. O presidente diz isso. Todos oremos para que façamos a diferença. Nós oramos por paz. Temos que estar felizes por ter um presidente falando assim. Você quer um presidente falando palavrão e falando, você pode casar com aquele homem? Ele falou, tira o homem lá do time das mulheres. Seu presidente falou isso. Ele escreveu uma lei. Eles não podem, simplesmente não podem jogar juntos lá homem com mulher no time. Pouco mais de 150 anos atrás, o presidente Lincoln chamou por um dia nacional de oração. Hoje, e ele temia que nós nos tornássemos uma nação orgulhosa demais para orar para o Deus que nos criou. Hoje nós trazemos à existência as palavras de presidente Lincoln e assinamos uma proclamação designando hoje como sendo o Dia Nacional de Oração. É isso que queremos, um Dia Nacional de Oração. Ele diz, é tão maravilhoso que estamos fazendo isso no Rose Garden. Quão lindo é isso. No Jardim Rosa. Eu não gosto da forma que ele fala. Eu sei que alguns de vocês estão falando aí. O presidente disse isso. Eu estou pregando agora. E nós lembramos dessa verdade eterna. A liberdade não é um presente do governo. A liberdade é um presente de Deus. Foi Thomas Jefferson que disse, o Deus que nos deu a vida, nos deu liberdade. Os nossos pais fundadores criam que a liberdade religiosa era tão fundamental que eles enraizaram isso na primeira emenda da nossa Constituição grande e amada. Eu já vou acabar daqui a pouco, eu preciso te entregar isso. Ainda por muito tempo, o governo federal tem usado o poder do Estado como uma arma contra o povo de fé, as pessoas de fé, trazendo bullying, até mesmo punindo os americanos por seguirem suas crenças religiosas. E isso tem acontecido, ele disse. É por isso que eu estou assinando hoje uma ordem executiva para defender a liberdade de religião e de expressão na América. O seu presidente está fazendo isso. A liberdade que queríamos, a liberdade que você lutou por tanto tempo, e nós estamos fazendo isso daqui a pouco, bem ali. Veja, estou fazendo isso agora, estou assinando essa ordem. Nenhum americano deveria ser forçado a escolher entre as ditaduras do governo federal e o que sua fé e sua fé. Prega, reverendo Trump. Enquanto eu fiz campanha ao redor do país, líderes de fé explicaram que eles eram impedidos de falar o que pensavam por causa de uma regra de 1954, conhecida como a Emenda de Johnson. Debaixo dessa regra, se um pastor, pregador ou pessoa religiosa falasse sobre problemas de importância política ou pública, eles eram ameaçados com a perca de seus status de isenção de impostos. Você está agora numa posição onde você pode falar o que você quiser. Fale, e eu sei que você falará apenas coisas boas. Você vai falar o que está no seu coração. E é isso que nós queremos que você fale. O presidente disse isso. Vocês são pessoas boas, pessoas muito, muito boas. Presidentes com medo, pregadores com medo, não poderão fazer nada. Ninguém deveria estar censurando, dando sermões. Espera aí. Ninguém deveria censurar, dar sermões ou atacar os pastores. Na América, nós não temos medo das pessoas falarem livremente dos púlpitos. Nós abraçamos isso. O presidente disse isso.
A América tem uma tradição rica de mudança social. Isso está chegando, sendo transmitido para todo mundo a partir desse púlpito aqui. Começando em nossos bancos e em nossos púlpitos. Talvez não há exemplo maior na regra histórica da igreja afro-africana como agente de progresso social, salvando a nossa nação para ter uma justiça e igualdade maiores. Nós nunca podemos infringir a tradição nobre de mudança, de igreja e progresso do púlpito, dos bancos. Em outras palavras, o progresso da igreja não pode ser parado. E qualquer pessoa que tentar parar isso precisarão se ver comigo. Foi isso que ele disse, o presidente. Cada presidente precisa trabalhar para proteger, e nós precisamos fazer isso. Nós não temos nenhuma cobrança a fazer para fazer isso. Nós temos absolutamente nenhuma cobrança a fazer para proteger essas conquistas difíceis de se obter. Meu Deus. Nós estamos aqui hoje para defender os direitos de todos os americanos, para honrar a nossa grande Constituição e para proteger as liberdades sagradas dadas a nós pelo nosso poder, dados a nós não por um poder terreno, mas pelo nosso Criador no céu. Deus abençoe vocês e Deus abençoe a América. Agora, sim, vão, celebrem. Eu tive uma impressão. Tive uma impressão do Espírito Santo para ler isso. Eu nunca tinha feito isso antes na minha vida. E agora, baseado no texto que lemos, você é chamado para ser um abraçador da graça e da fé. É disso que estamos falando, certo? E executor. Agora, preste atenção, talvez eu já tenha dito isso ao falar com a minha secretária, mas eu preciso falar, e minha esposa me fala que às vezes eu preciso pregar algumas coisas de novo, tem tanta coisa, eu não sei, eu nem consigo lembrar em 50 e poucos anos quantos sermões eu preguei 2 vezes, eu sempre estou estudando, sempre estou orando, sempre estou lendo. Agora, isso é muito importante, é uma declaração muito importante e poderosa que eu estou a ponto de fazer, ela pode revolucionar a sua vida se você a ouvir. O que Satanás tem feito é apagado a sua fé através de emoções. Apagado a sua fé através de emoções. Ele apagou a sua fé através de medo. Ele apaga a sua fé se você não vigiar através de fatos, por fatos. Fatos, emoções e medo. Ele vai apagar a sua fé, ainda que você fale fé, mas você não está em fé, porque você está com medo. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente equilibrada, não foi? Poder, amor e uma mente equilibrada. Nós vamos treinar a nossa fé para ela estar sempre forte. Não importa o que esteja acontecendo. Ouça com bastante atenção agora, eu quero que você anote isso. Nós apagaremos todas as forças satânicas com a nossa fé na nossa vida. Nós apagaremos todas as forças satânicas com a nossa fé para fora de nossas vidas. Abra em 1 João. Aleluia! Supera, eu já li, foi o presidente Trump, já está lido agora, supera isso. Eu estou tentando te levar a algum lugar. E agora o Trump é parte do plano. 1 João 5,14. Um abraçador da graça e da fé. A graça é propriedade, a fé é colocar essa propriedade em prática na minha vida. Eu preciso das duas.
Eu não sei se eu leio as escrituras ou a declaração primeiro. Não importa o que aconteça, você manterá a sua confiança em Deus e em sua palavra. Não importa o que surja, o que se levante, mantenha sua confiança. Talvez suas emoções fiquem flutuando, mas não preste atenção nelas. Deus não é homem para que ele possa mentir. Se ele disse, ele fará acontecer. Aleluia. Nós servimos um Deus que não pode falhar. Nós servimos um Deus que não pode perder. Nós servimos um Deus que não pode ser parado. E Ele está na sua frente, Ele está atrás de você, Ele está à sua esquerda, oh meu Deus, e Ele está à sua direita. E Ele está sentado na sua casa esperando por você agora. Ele é real. Você precisa ver a realidade de Deus. A fé vê a realidade de Deus. E ele disse, ele fala sobre a medida da fé. Veja, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas e árvores. Veja, é dessa forma tão poderosa que a fé é. Então não importa o que aconteça. Talvez tenha algumas coisas que estejam acontecendo na sua fé agora. Você manterá a sua confiança em Deus e em sua palavra. 1 João 5,14. E essa é a confiança que temos nele, em Deus. Que se pedirmos qualquer coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. E uma vez que ele já nos ouve, acabou. Me ouça com bastante atenção aqui e ao redor do mundo. Não existe nada impossível com Deus e com a sua fé. Note que, oh meu Deus, nada é impossível para Deus e para a minha fé. Abra em João 14:6. João 14:6. Esse aqui é um poderoso. Eu preciso te entregar isso aqui umas 16 vezes. Suas rotinas de vida precisam ser transformadas em revelações de vida. Não viva por rotina, viva por revelação, viva por esclarecimento, viva por iluminação, viva por perspectiva. Suas rotinas de vida precisam ser transformadas em revelações de vida. Em outras palavras, você precisa estar recebendo revelação todos os dias. E se você passar tempo com Ele, eu sei disso, pessoalmente falando, há 50 e poucos anos, se você passar tempo com Ele, Ele te dará algo fresco todos os dias. Sabe, Deus nunca esgota. Deus, na verdade, é as boas notícias. Você quer boas notícias? Contacta Deus. Pare de olhar para todas essas notícias ruins. Veja o que João 14:6 diz. Jesus nos dá uma perspectiva. Jesus disse a ele, o homem tinha perguntado uma pergunta a ele sobre como que eu vou saber disso, como eu vou saber daquilo. Jesus disse, ouça, rapaz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode vir até o Pai a não ser que seja através de mim. Então, qualquer que seja o caminho que eu precise, qualquer que seja a verdade que eu preciso, qualquer que seja a vida que eu precise, está em Jesus Cristo. Não existe na minha vida algo do tipo não tem saída. Não existe na minha vida algo do tipo, ouça, não tem entrada. Não existe na minha vida algo do tipo, não tem como subir. Não existe na minha vida algo do tipo, não tem saída. Eu posso sair de qualquer situação. Eu conheço a rota. O nome dele é Jesus. Eu posso sair de qualquer doença, de qualquer enfermidade, de qualquer problema. Você me entende? Na verdade, eu estou fora.
Diga, diga, eu estou fora. Agora. Eu só te falei sobre os fatos. Os fatos dizem que você não está fora de alguns cenários, mas não faz diferença. A fé é mais forte do que os fatos. A fé faz com que as montanhas de fatos sejam removidas. Eu estou ouvindo as palavras agora, duas palavras. Seja feliz. Continue com a sua vida, seja feliz. Fale comigo aqui. Suas rotinas precisam ser transformadas em revelações. Abra em João, capítulo 2, versículo 5. Nós estamos falando sobre você é chamado para ser um abraçador e executor da graça e da fé. Ouça isso. Não permita nada e nem ninguém apagar a sua fé. Não permita nada e nem ninguém. Veja, o que Satanás tem feito ele tem apagado a sua fé através de emoções, ou apagado a sua fé através de medo, ou apagado a sua fé através de fatos. Certamente, o nódulo está no meu braço, mas ele não é suposto estar no meu braço. O meu braço não é feito para nódulos. Eu só usei isso como uma ilustração agora. Então, eu vou falar com esse nódulo. Sai e vai embora. Eu não vou embora. Quem vai embora é o nódulo. Eu não vou morrer. Quem vai morrer é o nódulo. O nódulo não vai me matar. Eu vou matar o nódulo. Venham comigo. É isso. É dessa forma que você precisa pensar. Isso é vida de fé. Isso é pensamento de fé. Não permita nada e nem ninguém apagar a sua fé. Eles estavam num casamento, tinha acabado o vinho. Veja, no casamento tinha que ter lá o vinho. Eu não estou falando de vinho com todo aquele álcool também, não. Vinho, costumávamos, o papai costumava fazer um tipo de vinho de morango, um vinho especial lá. Algum de vocês aqui, de algum momento, pode atestar ao fato de que de alguma forma, de alguma maneira, num cenário, numa situação, Satanás começou a apagar a sua fé? Todos passamos por isso. Não é interessante isso? Porque ele sabe que se você permanecer na fé, ele perde. O apagador muda de mãos. Você se torna o apagador ao confiar em Deus. Então lembre-se, você é um apagador de todos os ataques demoníacos. Você tem o poder pela fé para apagá-los. Não importa quanto tempo eles estejam ali, quanto tempo leve, ele é obrigado a ir embora. Não importa quanto tempo esteja ele é obrigado a ir embora. Maria teve uma revelação, a mãe de Jesus. Eu penso que todo mundo estava correndo de lado para outro. O que vamos fazer? Ela disse, na escritura aqui. O que quer que ele diga para vocês fazerem, façam. Como? Essa noite ele falou para mim, leia aquilo que o presidente Trump falou. Eu não tenho medo de vocês. Então, o que quer que ele te mandar fazer, faça. Eu estou tentando te ajudar. Eu quero que vocês sejam no topo. Eu não quero nenhuma racismo ou político governando vocês. Deixe o Espírito de Deus governar a sua vida. Quando alguém estiver fluindo com Deus, flua com essa pessoa, ore por essa pessoa. Satanás pode apagar a sua fé. Você é suposto estar apagando ele. Eu tenho uma anotação aqui. Nós apagamos todas as forças satânicas. Nós apagamos. Deus não vai apagar por nós. Nós as apagamos, todas as forças satânicas. Você é chamado para viver na zona da bênção.
Diga, eu sou chamado para viver na zona da bênção. A zona da bênção, eu entro nela essa noite e eu nunca vou sair dela. Oh, Senhor, eu vou falar isso. Eu vou falar. Eu não estou nem aí para que inferno se levante. A situação ruim é do inferno. Ela veio do inferno. O inferno está sempre amaldiçoando a sua vida. Você tem que lidar com isso. Tem que informar eles. Eu me movi, eu não sou o mesmo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Não permita nenhuma desgraça tentar substituir sua fé. Não permita nenhuma desgraça tentar substituir sua fé, não importa o que seja. Não permita nada que seja de desgraça tentar substituir sua fé, porque nós descobrimos que sem fé é impossível de agradar a Deus, porque Ele se aproxima de Deus, porque Ele existe. E Ele é um presenteador daqueles que o buscam diligentemente. E você não pode buscá-lo sem fé em cada situação. Você me acompanha? Não permita nada que seja de desgraça ou qualquer coisa que tente substituir sua fé. Eu estou andando comigo, eu estou andando com Deus. Deus me ama. Mas sem fé é impossível de agradá-lo, agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E veja o que Ele é. Ele é um presenteador, não apenas para qualquer pessoa. Para aqueles que diligentemente, durante a tempestade, durante os ataques, durante alguém virando as costas para eles, mas você ainda busca Ele, sabendo que Deus pode me tirar dessa situação, sabendo que Deus pode me trazer para dentro daquela situação. Eu me recuso a ser uma pessoa religiosa. Eu vivo por revelação. E por 50 e poucos anos isso tem funcionado. Eu sou um homem abençoado. As coisas que eu estou pregando para vocês, eu tenho vivido essas coisas. E elas sempre têm um resultado bom. Todas as coisas que eu tenho pregado para vocês, eu as tenho vivido. E todos sempre têm resultado bom. Eu realmente quero gritar aqui nesse púlpito, sabe? Nós servimos um Deus de verdade. Eu disse, nós servimos um Deus de verdade. Não simplesmente vemos a igreja essa noite, nós vemos até Deus. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Jesus está aqui. Uma multidão de anjos está aqui, prontos para avançar e melhorar a sua fé, pronto para te ajudar em qualquer situação que você esteja lidando. Você não está sozinho. Os seus dias de perder acabaram. Você é ungido com vitória, paz, alegria. Deus Todo-Poderoso. De vez em quando você sente Ele. De vez em quando. Aleluia. 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 Oh, meu Deus. Pai, deixa os ventos da vitória soprarem neste lugar. Deixa os ventos da vitória soprarem na internet ao redor de todo mundo, países diferentes. Deixa os ventos da vitória soprarem. Eu disse, deixa os ventos da vitória soprarem. O que quer que talvez você esteja lidando agora. Eu estou chamando, através da unção, eu estou chamando os ventos da vitória para soprarem na sua situação. Você pensou em Deus o suficiente para estar aqui essa noite e agora Deus, Ele está chamando aqui nesse culto. Ele falou, chame o vento da vitória para soprar sobre essa situação. Aleluia.
Abra em Jeremias 29, 11. E as minhas anotações aqui, ouça isso com clareza. Ouça isso com clareza. Eu sei os pensamentos que penso a seu respeito, diz o Senhor. Oh, meu Deus. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. O que você tem de expectativa? Como que você está com expectativa dessa situação terminar? Você entende o que eu estou falando? Você precisa ter algumas expectativas. Eu tenho expectativa de ser abençoado o tempo todo. Não importa o que esteja acontecendo, eu vejo a minha bênção. Eu continuo ouvindo essa palavra. Pega a sua alegria de volta. Porque eu conheço, eu sei os pensamentos. Você pode se sentar. Agora, preste bastante atenção no que eu vou falar agora. 3 João 2. 3 João 2. Preste bastante atenção, porque eu estou treinando você a como você abraçar a fé, abraçar a graça, diz, já é seu. Ouça 3 João 2. Todas as coisas já são minhas. Na arena da fé, todas as coisas já são minhas na arena da fé. Não permita a sua alma e Satanás te roubarem. Não permita a sua alma, a sua mente, suas imaginações, seus pensamentos, não permita eles te roubarem, porque eles vêm com outras ideias. Só porque você teve uma dorzinha do lado do seu corpo, ou alguém falou com você da forma errada, ou alguém desligou o telefone na sua cara. Não se preocupe com isso, não se preocupe com isso. Todas as coisas já são minhas na arena da fé. Não permita a sua alma e Satanás te roubarem. Agora, essa é uma das melhores formas de fazer isso. Orar no Espírito. Amado, desejo acima de todas as coisas que você prospere e tenha saúde, assim como sua alma prospera. Mas orar no Espírito é muito importante aqui também. Orar no Espírito fará com que você fique na esfera de Deus. Agora, ouça isso com bastante atenção. Confie na graça, abrace a fé e apague as forças satânicas. Eu quero que você anote isso. Eu quero que você coloque no telefone, onde você estiver. Eu quero que você anote essas coisas, essas duas declarações juntas. Confie na graça, abrace a fé e apague as forças satânicas. Existem alguns dilemas satânicos sendo apagados na sua vida nesta noite, enquanto você está aqui neste culto. Deus falou para mim, Satanás vai ter alguns desapontamentos essa noite, porque as pessoas vão ver melhor. E o que é bom acerca disso é que nós temos o Espírito Santo para lembrar todas as coisas que eu estou falando. Ele vai, oh meu Deus, ele vai te lembrar. Ele vive dentro de você. O trabalho dele é, quando eu prego, o trabalho dele é lembrar você e depois ungir você com isso. Na sua casa. Você nunca mais vai ficar sozinho. Você nunca mais vai lutar nenhuma batalha sozinho. O Espírito Santo vai lembrar a palavra de Deus a você. Você fica firme na palavra. Confie na graça, abrace a fé e apague as forças satânicas. Apague-as. Volta para Hebreus 11:1 e eu vou concluir daqui a pouco. Volta para Hebreus 11:1.
Você não está pobre nem doente. Não, você é abençoado e saudável. Aqui está o seu alvo da fé, agradar a Deus. Não permita nada e ninguém desencorajar sua fé. Hebreus 11:1. Agora a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não são vistas. Então a fé, às vezes, você não vê no natural as coisas que estão acontecendo. Mas você precisa chegar num ponto onde você confia em Deus. Ouça com bastante atenção. Alguém está a ponto de ser abençoado. Todas as coisas estão cooperando a meu favor. Não importa como as coisas estejam parecendo, conquanto que eu fique firme com Deus, todas as coisas estão cooperando para o meu favor. Eu vou ficar melhor dentro dessa palhaçada, dessa bagunça. Todas as coisas estão cooperando a meu favor. Não tenha medo de falar isso. Diga, todas as coisas estão cooperando a meu favor. Não permita nada e nem ninguém desencorajar a sua fé. Senta aí mais uma vez. Abra em 1 Coríntios. Eu não vou ler tudo isso. Capítulo 2, versículos de 1 a 10. Você depois leia. Eu não vou ler tudo isso, porque eu preciso ir para outros pontos antes de eu concluir. Você leia. Eu não vou ler tudo isso. 1 Coríntios 2, de 1 a 10. A declaração que eu estou a ponto de fazer, eu quero que você vá lá e veja isso. Enquanto eu viver, o natural e o satânico não governarão a minha vida ou a vida das pessoas que estão conectadas comigo. Enquanto eu viver, o natural e o satânico não governarão a minha vida ou a vida das pessoas que estão conectadas comigo. Isso significa, eu sou responsável por todos vocês. A sua vida não será governada. Se você se alimentar na palavra, você pega a palavra, tenha fé em Deus. 1 Coríntios 2, de 1 a 10, explica o tipo de pregação que você precisa para poder estar nesse tipo de fé. Não com palavras eloquentes de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, mas o Espírito, abra lá, 1 Coríntios 2, 9 e 10. O Espírito precisa revelá-las a você, a arena da fé. Você não pode andar pela vista e andar em fé ao mesmo tempo. Você está vendo isso? Você precisa andar no Espírito. O Espírito. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos de vocês amam a Deus? Muito bem, vá para o próximo versículo. Mas Deus, veja, a fé, a vida da fé, a vida do Espírito é uma vida revelada. Ele está constantemente revelando. Revelar significa tirando a coberta. Parece que eu nunca vou conseguir vencer, mas a revelação tira a coberta para você conseguir ver onde você está indo. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, sim, até as coisas profundas de Deus. Então, o Espírito Santo está examinando você agora. Qualquer dilema, qualquer coisa que você esteja lidando, o Espírito Santo, ele está esquadrinhando, buscando, e aí depois ele vai revelar a você. Oh, meu Deus. Sempre tendo expectativa de manifestações do Espírito Santo como uma forma de validar a glória do Evangelho.
E você precisa ouvir com bastante atenção, porque senão você vai perder. Porque vai soar como se fosse uma declaração normal. Mas ela não é normal. Anota aí, 1 Coríntios 3:2, Hebreus 5, de 12 a 14. 1 Coríntios 3:2, coloca para mim no telão. Eu alimentei vocês com leite e não com alimento sólido, porque vocês não conseguiam aguentar. Nem ainda agora vocês conseguem. O quê? Hebreus 5, 12. E depois eu vou fazer uma declaração. Porque quando chegou a hora de vocês já serem mestres, você precisa de alguém ensinando vocês os primeiros oráculos. Os oráculos de Deus. E se tornaram tal qual precisa ainda de leite. Eu não estou dando mais leite aqui, ao invés de alimento sólido. Vá para o próximo versículo. 13. Porque todo aquele que utiliza o leite, ele não tá treinado na palavra da justiça, porque ele é um bebê. Me dê o versículo 14. Mas o alimento sólido pertence àqueles que são de idade madura, até mesmo aqueles que, através do uso, treinaram seus sentidos para discernir tanto bem quanto mal os sentidos. Em outras palavras, o que Deus está dizendo, nenhum de vocês aqui ficará estúpido. Estúpido o suficiente para aceitar as ofertas de Satanás. E todos vocês, homens, sentados na primeira fileira, são cheios de integridade. É melhor ficarem cheios de integridade. Sim, são cheios de integridade. Agora eu tenho uma pergunta para você. Abra em Hebreus 4. De 1 a 13. Eu não vou ler tudo isso. Hebreus 4, 1. E a pergunta está aqui. Você está pronto para entrar num descanso verdadeiro? Portanto, temamos para que uma promessa tenha sido deixada para nós de entrar em seu descanso. Algum de vocês não entre. Me dá o segundo versículo. Meu Deus. Porque a nós o evangelho foi pregado, assim também como a eles. Mas a palavra pregada a eles não trouxe nenhum benefício para eles, porque não foi misturada com fé neles que ouviram. Me dê o versículo 3. Oh, meu Deus. Porque nós que cremos entramos no seu descanso. E ele disse, como eu jurei na minha ira, se eles entrarem no meu descanso, ainda que as obras tenham sido terminadas desde a fundação do mundo, e você pode ler o restante disso. Vocês estão prontos para entrar no descanso verdadeiro? Sempre se rendendo à palavra de Deus como uma arma do Espírito. João 15, 7. Sempre. Eu tenho 3 mais coisas que eu vou te entregar. Sempre se rendendo à palavra de Deus como sendo a arma do Espírito. Se você habitar em mim, minhas palavras habitarem em você, peça o que você quiser e será feito a você. Você pode ler em traduções diferentes para você ter mais informações. Oh, meu Deus, quanto mais eu posso trabalhar com isso aqui. Abra em Marcos 5, 25 e circule o versículo 28. É do versículo 25 ao 34. O versículo 28, eu quero ele aqui de lado por um motivo. Marcos 5, 25. Ouça o que ela fez. Isso é o que o Espírito Santo me mandou te falar. Ela abraçou a fé e apagou as forças satânicas. Ela abraçou a fé e apagou as forças satânicas. Agora, por que eu estou aqui ministrando isso para vocês? Para que você possa abraçar a fé
e apagar o que quer que seja que você está lidando agora. Oh, meu Deus, eu estou a ponto de concluir, mas o que quer que você esteja lidando agora, você pode abraçar a fé e apagar a situação que você está lidando. Você vê isso? Em outras palavras, o ensino que eu estou entregando a você essa noite está te colocando numa posição para você abraçar a fé e apagar o poder satânico. Abraçar a fé, o poder da fé. Ela abraçou a fé e apagou a força satânica. Todos os médicos. Ela não ficou melhor, ela ficou pior. Ela tomou cada remédio que eles falaram para ela tomar. Ela tomou, fez tudo o que eles mandaram ela fazer. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ela falou algo. Ela praticou bastante por um tempo. Eu não sei quantas vezes ela falou isso. Ela falou de novo e de novo. Eu vou agora e vou tocar nele. Agora, ela não era suposta estar lá naquele tráfego. Eles eram supostos a matá-la. Por causa da doença que ela tinha, não permitia que ela estar em público. Ela disse, eu vou confiar até o fim. Veja o que eu disse que ela disse. Ela abraçou a fé e apagou as forças satânicas. E ela recebeu a cura dela. Às vezes não vai vir para você A, B, C. Vá para o Z. Depois um outro. Esse foi Marcos 5, de 25 a 34, versículo 28. Muito poderoso. Me dá o versículo 28. Porque ela disse, se eu ao menos tocar em suas vestes, eu serei curada. Aleluia. Aleluia. E depois, duas coisas. É hora de remover o telhado e andar na sua vida verdadeira. Depois, Marcos 2, 3. Marcos, capítulo 2, versículo 3. Eles removeram o telhado. Muitas pessoas estavam bloqueando eles. Muitas pessoas vão querer te bloquear. Vá ao redor delas. Se você não conseguir ir por baixo ou por uma das portas, remova o telhado. E eles chegaram até ele trazendo paralítico. Continua indo. Dá o versículo 4. E quando eles não puderam entrar, por causa das pessoas que estavam ao redor, eles descortinaram o telhado onde eles estavam, e quando eles removeram o telhado, eles deixaram a cama descer por ali, com o paralítico nela. Remova o telhado da sua vida. Qualquer telhado que Satanás tenha construído sobre a sua vida, remova, remova. Eu disse, remova. Essa noite, não amanhã. Remova, decida agora. Eu vou remover isso agora. Diga para a pessoa do seu lado, remova. Pare de viver no passado. Pare de olhar tão forte para o futuro. Viva agora. Quando eles removeram o telhado, quando ele entrou lá na presença com o Senhor, viu a fé deles. Ele disse que ele viu a fé deles. Você pode ver a fé. E a Escritura diz que a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não são vistas. Mas você realmente pode ver a fé. Eu posso ver a fé numa pessoa. Uma pessoa falando comigo, eu costumava dar muitos aconselhamentos, eu não faço muitos aconselhamentos agora, mas uma pessoa falando comigo, eu consigo ver se a pessoa está em fé ou não. Sabe? E se a pessoa não tem nenhuma fé, você não consegue ajudá-la. Eles removeram o telhado. É hora de remover o telhado e entrar na sua vida verdadeira. E eu concluo com isso, meus irmãos e irmãs. Eu oro para que isso seja uma bênção para você. Oh, meu Deus. Faça suas malas, porque você está deixando todas as derrotas para trás essa noite.
Marcos 11, 22 a 25. Faça as suas malas. Plural, malas no plural, porque você está deixando para trás todas as derrotas essa noite. Alguém grita online. Aleluia, eu vejo você, eu vejo vocês. Faça as suas malas. Tudo que você precisa fazer é pegar essa uma mensagem. Eu tenho 4 ou 5 conclusões aqui que eu fui. Eu já fechei umas 3 vezes aqui o sermão. Eu quero que você entre comigo no hall da fé, dos abraçadores da fé. O sucesso da fé está batendo a sua porta o tempo todo. Anota aí Apocalipse 3, 20, 21 a 22, Hebreus 12, de 1 e 2. A fé não significa que você não terá algumas oposições. Ela significa que as oposições não vencerão. Ou não terão você, muito bem. A fé não significa que você não terá algumas oposições, mas ela significa que as oposições não terão você. Que mensagem maravilhosa. Ouça, você precisa pegar esse livro aqui, Formando o Seu Mundo com a Palavra de Deus. Eu estou aprendendo como construir a minha vida, formar a minha vida. Deus está me dando o exemplo. Tudo que eu preciso fazer é seguir para o mapa aqui para formar corretamente. Você pode ir no website iwm.org, comprar lá, está no Amazon, no Kindle, onde eles vendem os livros. Esse livro está lá em inglês. Certifique-se de pegar a sua cópia. Ouça, se você quiser semear, digite a palavra SOU para mais 1-225-230-2234 ou vá no website iwm.org/para-frente-give. E você pode semear lá. A conexão é uma coisa poderosa. Deus está fazendo coisas maravilhosas nesse ministério aqui, no Leroy Thompson TV, Word of Life Christian Center, e você estando conectado conosco, você tem essa mesma unção que está sobre esse ministério, você tem isso na sua vida. Você precisa ser parte disso. Então, se você quiser ser parceiro, digite a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234 ou vá no website iwm.org/para-frente partnership. Nós amamos conectar com você.